Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Essas são algumas das mais icônicas aspas da mais famosa distopia de todos os tempos, 1984, porque vocês pediram e cá estamos nós para parte 2, porque pessoas, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. E sobre distopias, eu tenho uma teoria. Bem, você já sabe, vou pedir pra você enviar pros seus amigos, pros seus conhecidos, pra família, pra peguete, pra namorado, mas também, quiçá, para seus inimigos, esse linkzinho do vídeo aqui, porque eu preciso que você compartilhe a palavra, afinal, a filosofia pode estar em todas as coisas, é o propósito aqui desse canal, e nesse vídeo eu vou dar continuidade à lista que eu coloquei primeiro ali do 10 ao 6, e agora eu continuo pro meu top 5. Eu não tô falando que são necessariamente as 5 maiores distopias, eu não tenho a pretensão de falar em nome de ninguém sobre isso, são apenas as minhas 5 favoritas, sempre ali com uma pitadinha ali filosófica e de ciências humanas em geral. Eu começo, não à toa, com aquilo que eu fiz alusão no começo do vídeo, que é 1984, pra mim, o 5º lugar, embora seja, certamente, aí o maior clássico da história das distopias e consegue, inclusive, povoar diversas mídias, mas acima disso, porque 1984 é uma obra que tem uma influência, que eu acho que a gente pode dizer com relativa convicção, maior do que qualquer outra distopia e uma das obras que toca no aspecto político de maior impacto social, não só midiático, do século XX. Embora não seja a primeira distopia de todas, quando você fala distopia, se bobear, quando você colocar na Wikipédia, no Google, no ChatGPT, vai ser a primeira que vai aparecer. Primeiro porque parte de uma crítica bastante contextual lá, 1984. Eu sempre me embolo na hora de falar, sai meio 1984. Eu sinto que eu falo sempre assim. Então, 1984 é a inversão dos anos de quando George Orwell escreve a obra, A obra, ela surge em 1948, era, enfim, já uma crítica ali de alguma forma. Hoje em dia isso é muito batido falar, de ideias subliminares, mas em um dado momento da história, isso era um tanto novidade. E que trata daquilo que depois se consolida com uma autora judia chamada Hannah Arendt, do conceito de totalitarismo, de um Estado totalizante que uniformiza a sociedade através de uma série de sistemas, mecanismos de vigilância. O Foucault depois fala disso, ele vai falar que a escola trabalha com esse papel, que o manicômio, que o asilo, mas isso vem de uma ideia de um autor inglês do século XVIII chamado Jeremy Bentham, que ele chama de panóptico, que era o sistema prisional de vigilância, que a ideia era que no pátio a gente pudesse ver todas as pessoas. Bem, esse sistema de panóptico, que a ideia era inicialmente simplesmente colocar as pessoas que estavam mais contra aquilo que era bem-vindo socialmente, ou seja, os presidiários, o que era uma coisa muito nova, A gente acredita que determinados sistemas, como o sistema carcerário sempre existiu, mas ele não funcionava assim. Antes funcionava num sistema de masmorra, Mas enfim, no século XVIII, passa a ver esse sistema prisional, a ideia era que de um farol pudesse se ver todo mundo, e essa lógica do panóptico, pan, geral, ótico de visão, acaba sendo replicada por uma série de lugares, e dentro de 1984, mais uma vez enrolado aqui, isso é colocado através da metáfora que é o Big Brother, que é esse olho que tudo vê, esse sistema de vigilância. Aí já trago uma curiosidade sobre o impacto social, inclusive, que os 2 principais reality shows do Brasil são inspirados em obras, pelo menos em termos de nome, do Orwell. O Big Brother você já sabe, provavelmente essa alusão você já conhecia, afinal, são câmeras espalhadas por todos os lados, mas também A Fazenda, que brinca com a ideia de uma outra obra dele, que é a Revolução dos Bichos, que em inglês o nome da obra é Animal Farm. Enfim, das peculiaridades aí da cultura pop. Agora, além da mega crítica que se faz, a governos autoritários, totalizantes, uniformizantes, que utilizam a mídia como instrumento de manipulação, o que pra gente, repito, hoje talvez seja um tanto óbvio, não era na época, eu vou trazer também um adendo aqui, que é o modo como a obra, ela utiliza a expressão duplo pensar, que seria aquilo que eu fiz no começo, perverter o sentido de algumas palavras. Pois bem,
eu peguei no começo do ano, alguns meses já, e eu coordenei uma campanha publicitária, uma parceria do Felipe Neto, né, com quem eu trabalho na Netolab. E lá eu tive uma ideia, né, que era pra divulgar um audiolivro. Eu pensei, não tem nada mais verossímil do que pegar e colocar o Felipe como possível candidato a presidente. E eu apostei no quê? Vai ter um site ou outro, um perfil ou outro de fofoca que vai cair. Mas eu vou fazer a coisa de forma tão caricatural, mas eu vou colocar ali, eu vou imprimir ali um número de absurdos tais que fica óbvio. Felipe não defenderia um governo totalitário. E pior, ninguém seria capaz de pegar e defender aquilo. Então, não contente de ter tanta gente que não entendeu a referência estética, as pessoas estavam defendendo absurdos. No caso ali, era a ideia de uma rede social pra pegar e mapear a opinião da população. Era uma defesa muito direta de manipulação. Enfim, quando eu fui ver isso, eu chegou a parar até na CNN. Chegou no ponto que comecei a ter medo de aparecer no Jornal Nacional, sei lá, no Fantástico. Enfim, a ideia era mostrar justamente como a gente precisa criar uma educação midiática e a leitura tem esse papel fundamental, não só de desmentir fake news, mas deixar a gente, digamos assim, com anticorpo pra isso, sobretudo no nosso tempo. Aliás, falando em fake news, daria pra pegar e gastar um tempo aqui porque inventam que o George Orwell, ele era um cara que trabalhava pra CIA, sendo que a CIA, ela surge, se eu não me engano, 1 ano antes do falecimento dele, nem deu muito tempo pra isso acontecer. Enfim, a real é que nenhum autor é completamente dono da sua obra, ela pode ser usada de muitos modos e, de fato, 1984 vira um instrumento de crítica ao stalinismo. Mas vamos combinar, né? Você não precisa ser stalinista para ser uma pessoa de esquerda, muito menos para ser uma pessoa progressista. Inclusive, ele se envolve até em movimentos de resistência ao avanço do fascismo. Agora vamos pro quarto lugar. O meu quarto lugar é Handmaid's Tale, em português chamado de O Conto de Aia. Eu gosto da expressão em inglês, mas para além de todo o apelo estético, para além em termos tanto de série quanto de livro, talvez seja das distopias aquela que consegue melhor performar, tanto como audiovisual, mas também como leitura. Mas eu acho que a grande virtude é trazer aquilo que Umberto Eco, que é um dos grandes comunicólogos da história, chama de urfascismo, ou de fascismo eterno, que é a ideia de que o fascismo não é simplesmente um movimento histórico datado, mas sim uma linguagem, mas sim um modo de pensar, um modo de sentir, um modo de se expressar, e que é repetível ao longo da história, mesmo que a gente não faça aquele checklistzinho com todos os itens. Afinal, assim funciona a história. As coisas não são apenas copiadas e coladas em contextos históricos diferentes, o que não significa que fenômenos que são ali psicossociais não se repitam. E aí o Conto de Aia, que é a história de um contexto em que direitos reprodutivos de repente são simplesmente engolidos, em que existe uma teocracia, ou seja, uma ditadura religiosa e que se impõe sobretudo a partir da opressão de gênero. Cara, ao mesmo tempo que é terrível, eu acho particularmente assustador e por isso muito bem feito, porque você vê elementos ali que não são previsões das mais, assim, longínquas. Aliás, a autora Atwood, ela menciona que todas as coisas que aparecem na obra, de algum modo ou de outro, ela faz alusão a acontecimentos reais. Então não é só uma previsão. Mais uma vez, as distopias são, num certo sentido, um diagnóstico, um saldo daquilo que a gente está vendo no nosso tempo. E aí, enfim, né, quando você fala dessa estética muito forte, o bacana é o modo, enfim, né, em termos de representação ali, a uniformidade, essa lógica totalitária não vale para a sociedade em geral. Você vai ver uma uniformidade, uma perda da subjetividade, as mulheres não têm individualidade, elas são apenas, se elas são capazes de reproduzir, elas são apenas servas ali de um sistema reprodutor, elas são todas iguais, elas deixam de ter nome, elas viram apenas aias. Ou seja, parte de uma idealização de um passado, de uma família tradicional, que é um dos pontos fundamentais aí desse movimento reacionário e desse fascismo eterno que Umberto Eco fala. Um medo absoluto da diferença, a perseguição da liberdade de grupos que seriam minimamente disruptivos. Nesse caso, mulheres capazes de reproduzir que não podem ter a opção de não ser mães. Além de um populismo absolutamente seletivo, de um movimento de manipulação que parte ali, claro, né, de um argumento teológico, um argumento mais do que teológico, teocrático, e sobretudo, naquilo que é o nervo central desse fascismo eterno, que é uma paranoia coletiva que parte de medos, de ameaças externas, e mesmo de
ameaças internas que levariam ali a uma corrupção, ao afastamento de uma pureza da nação. E, inclusive, aquela túnica vermelha associada a uma espécie de cone da vergonha, que parece um modo de colocar, enfim, mulheres ali adestradas tal qual cachorros, que são incapazes, né, de ir por eles próprios. Enfim, isso tudo é reproduzido desde 2017 até mesmo em uma série de manifestações aí por igualdade de gênero, em especial na luta por direitos reprodutivos. Mas bora pro terceiro lugar, porque agora eu vou falar daquela série que de alguma forma vira aí sinônimo de distopia mais contemporânea, porque tem a ver demais com aquilo que eu e você fazemos no cotidiano, que é Black Mirror. Aliás, né, vira tão forte que vira uma expressão, né? Isso é tão Black Mirror, o que é uma ironia. Porque no final de contas, a própria série vai perdendo a força justamente pelo quanto a realidade, o avanço tecnológico acelerou tão rapidamente que Black Mirror acaba que não estava mais falando de uma distopia com elementos presentes, mas sobre um futuro que não havia chegado. A gente começa a identificar com muita clareza. Nossa, isso já está acontecendo? Porque, enfim, né? Parece que previu, mas meio que não foi a tempo. Ou pelo menos, né? Talvez já fosse um caminho inevitável. O que é um certo saldo meio distópico também da realidade. E aí eu acho que a grande virtude é que sai dessa lógica de totalitarismo, seja de maneira mais genérica, como é em 1984, ou mesmo de maneira mais direta, relacionando religião à questão particularmente de gênero, como é no Conto de Aia, e vai pegar e trazer para algo muito de hoje, do que nós fazemos, que tem a ver com um suposto uso neutro das tecnologias, mas que impacta, que deforma a socialização. Nesse sentido, uma grande virtude. Eu diria que eu, pelo menos, fico menos eufórico de ver, porque o fato de ser uma antologia, ou seja, nesse caso, né, uma antologia pode ter temporadas que são desconexas, mantendo só um eixo temático. No caso de Black Mirror, para além de haver um eixo temático sobre tecnologia e o modo como isso leva a uma distopia pela série inteira, mesmo as temporadas, elas não são conectadas, né? Os episódios não são conectados. E aí, isso faz com que eu, pelo menos, fique menos dentro da história, que você não se apega a personagens específicos. Agora, eu poderia pegar e aprofundar bastante aqui, mas definitivamente dá pra pegar Black Mirror, vários episódios diferentes, e trazer pra cá, fazendo episódios aqui do podcast. Mas assim, pegando episódios independentes, que inclusive eu passava em sala de aula enquanto eu tava nela, né? Até porque não teria muito como ficar passando se eu não era, né, professor, né? A gente vê episódios como, por exemplo, Toda a Sua História, que vai pegar a memória, né? A gente alcança memórias de qualquer momento da vida. O que, quando eu era adolescente, eu tinha isso como sonho, por outro lado, isso pode tornar a memória como prisão. O que a gente faz com a memória se a gente pode acessar ela a todo tempo? O que a gente já via de alguma forma ali com um Facebook trazendo, né, há 2 anos aconteceu tal coisa. Qual que seria o impacto mais profundo de você poder ver a sua memória e talvez de outras pessoas de qualquer circunstância da vida? Na verdade, a gente perderia talvez um pouquinho do papel da fantasia, né? O esquecimento ocupa um lugar muito importante aí no modo como a gente lida com traumas. É um outro nível de controle, não só social, mas de controle que a gente pode impor na vida do outro, e mesmo é uma certa perversão sobre o modo como a gente vai aprendendo a sublimar, a converter essas experiências que em um dado momento são negativas na nossa vida. E aí, enfim, tem vários episódios. O Urso Branco fala sobre a espetacularização do sofrimento, um baita episódio. E um outro clássico é aquele momento Waldo, eu não sei se você lembra, daquele personagenzinho que era só um personagem virtual que acaba virando candidato a presidente, o que vai mostrando essa ridicularização que vai rolando cada vez mais com as redes sociais do processo eleitoral, o caráter ali performático da coisa, um esvaziamento do conteúdo, uma priorização da forma e, sobretudo, né, o populismo digital, que é um conceito central que a gente vai olhar daqui a alguns episódios aqui de novo. Mas bora pro meu top 2 e é Fahrenheit 451. O que é curioso, porque eu diria que você provavelmente, se não é um cara aficionado aí por distopias, não leu e talvez tenha feito a pior coisa possível, que é ter visto, porque as duas versões do filme não funcionam definitivamente, em especial a última, que conta lá com Michael B. Jordan, meu Deus, o cara mais gostoso do planeta, mas não funfou. Aliás, eu diria que não fosse por filmes tão catastróficos, não no sentido distópico, mas no sentido de fato de serem uma merda!
obras ruins, seria a melhor distopia de todas. Fahrenheit 451 consegue fazer uma metalinguagem a respeito do que é a distopia, porque pega uma sociedade que tem tanto medo do desprazer, tanto medo da contestação, que pega e proíbe livros e queima livros, e isso é genial ali na história, porque é uma sociedade em que os bombeiros, que na nossa, vamos combinar, quando você pensa em forças militares, você olha para os bombeiros, eles são aqueles quase nunca questionados, né? Mas nessa sociedade, os bombeiros, eles são os vilões, porque eles estão lá, na verdade, não para apagar o fogo, mas para queimar as coisas que são de alguma forma disruptivas. E nada na obra é entendido como mais disruptivo do que livros. Então, você é uma ameaça à sociedade, não só se você lê, mas se você sequer tem acesso, se você tem um livro em casa. Mas se você pergunta para as pessoas por que elas fazem aquilo, por que elas queimam, por que elas não podem ler, elas não sabem o motivo. Aquilo é simplesmente um paradigma. E aí tem um ponto bastante interessante da obra, que não é como se o Estado fosse um detentor do monopólio do poder. O Estado manipula, o Estado tem sim uma série de forças através da lei, através da figura dos próprios bombeiros, através de uma manipulação midiática também. Porém, o que tem de interessante na obra e que aproxima ela a nós é o fato de que é um movimento relativamente espontâneo de adesão a um culto ao prazer, um culto à preguiça do debate, um medo do risco que a gente se aprofunde de fato em temas. E isso não seria um movimento simplesmente de cima para baixo, mas ao contrário, seria uma ação relativamente espontânea da população. Isso tudo acontece porque o protagonista, que é o Montag, ele é em um dado momento contagiado ou contaminado, dependendo, né, de quem do lado da história você vai ficar. Eu espero, né, que não faça muito sentido você ficar a favor de quem tá atacando fogo em livros, mas ele é tocado ali por uma personagem que ocupa um lugar quase que socrático na história, de levar pra ele ali uma atitude filosófica básica, que é se perguntar por que nós fazemos aquilo que nós fazemos. E aí eu poderia fazer uma série de spoilers pra vocês, mas eu quero tanto fazer um episódio só sobre Fahrenheit 451 que eu não vou me aprofundar. Mas o ponto central, a tônica central e que afasta essa obra das outras que eu mencionei, é que ela debate o papel da memória. Eu posso dizer que eu passei as últimas 30 páginas, e é muito esquisito falar isso sobre um livro e não sobre um filme de passar 30 minutos. Eu passei 30 páginas chorando, porque em um dado momento da obra, o Montag, ele vai pegar e vai pra uma floresta, ele acaba encontrando pessoas que são as últimas pessoas a terem lido pedaços de alguns livros, e elas se apresentam como isso: eu sou a República de Platão, eu sou o capítulo 11 de tal livro, porque elas são as vozes possíveis de onde a gente ainda ecoa memórias básicas daquilo que é o pensamento humano. E, meu Deus, assim, pra um cara que é de humanas, assim, aquilo ali, ó, você não tá vendo, nem teria como, mas arrepiei de novo, só de pensar. Agora, o primeiro lugar, acho que não tem muito como ser outro, assim, a galera discute, muita gente colocaria o próprio 1984, mas eu acho que a distopia, que é mais complexa e consegue ao mesmo tempo ser mais agradável, porque você pode pegar, e como eu, curtir a filosofia e o porradeiro ao mesmo tempo, se você ficar só ali, né, fechado a uma das versões da coisa, tu vai curtir também. Eu tô falando, é claro, de Matrix. Primeiro porque fez um ator que poderia ser simplesmente um cara de sessão da tarde, que não é um baita ator, na verdade, eu acho muito honestamente um cara bem meia boca. Ô, filha da puta! Mas um cara incrível ganhar essa popularidade, ganhar esse grande nome na cultura pop. E por favor, não me odeie desde já por conta disso. Eu adoro o Keanu Reeves como pessoa mais do que como ator. Filho da puta! Mas também, claro, né? Porque Matrix pega e, por mais estranho que pareça, antevê muita coisa. Ela parte ali de uma grande dúvida filosófica que você vai ver em uma série de autores, que é o quanto a gente pode confiar na realidade a partir dos instrumentos que nós temos, dos sentidos. Eu poderia pegar aqui, aprofundar isso que a filosofia chama de solipsismo, mas mais uma vez a gente fala disso em outro episódio. Agora, por que Matrix é a melhor distopia de todas? Primeiro, porque a gente tá vendo ali uma alusão, antes de mais nada, a Alice no País das Maravilhas, em que um personagem chamado Neo, Neo,
O, que é um anagrama, ou seja, uma recombinação ali, nesse caso das letras, de one. Em inglês, the one não significa o significa o escolhido. A dúvida era, aquele cara seria ou não capaz de levar as pessoas pro mundo real, libertar de uma escravidão. Mas que escravidão é essa? O Neo, personagem interpretado pelo Keanu Reeves, ele logo de cara vê na condição de um programador de computação que questionava a realidade, questionava o mundo, o modo como as coisas se davam, aparece ali na tela do seu computador. Follow the rabbit, ou seja, siga o coelho. Siga o coelho branco. Numa alusão a Alice. Ele acaba conhecendo dali em diante o Morfeu ou Morpheus, que é uma outra alusão, uma referência aí à mitologia grega, ao deus dos sonhos. E ele vai acabar tendo ali ofertada a pílula azul, a pílula vermelha, sobre conhecer ou não o mundo real, continuar numa vida de conformação. Infelizmente, por um fenômeno de absoluta dissonância cognitiva, uma obra que é totalmente crítica ao modo como a gente vive, acaba sendo cooptada aí por grupos red pills que vão pegar aquela metáfora pra, enfim, né, falar qualquer coisa aí bem macho alfa, topzera, enfim. Gente que fala em sigma, que usa essas linguagens, né, por favor, vá tomar no cu e fuder. Não conviva com esse tipo de ser humano. E aí, o que Matrix vai pegar, fazer dali em diante, é uma metáfora platônica. Isso não sou eu pegando, entrando na viagem. Na real, assim, isso tá muito claramente colocado. Do mesmo modo que o Sócrates vai no oráculo, vai fazer perguntas sobre ele, sobre a sociedade. O próprio Neo também vai dentro da história. Mais do que isso, o Neo, ele quando entra no oráculo, tem uma frase escrita em cima da porta, que é o conhece-te a ti mesmo, que é uma frase famosa do Sócrates. Enfim, essa história toda é uma metáfora hoje relativamente batida para aquilo que a gente chama de alegoria ou de mito da caverna, que é justamente questionar o quanto nós temos instrumentos para confiar na realidade. O que de alguma forma antecipa aí a discussão hoje, né, que é muito atual, sobre metaverso, que é sobre quase que pensar, será que a gente está no final de contas meio que num The Sims e alguém pode pegar e tirar a escadinha na hora que a gente entrar na piscina? Mas também há uma ideia mais profunda, que é uma ideia do Baudrillard, ou Baudrillard, que aliás, Matheus Sodré, que foi convidado do último programa, pegou e me falou que havia o próprio livro Simulacros e Simulações diretamente na obra. Eu nunca tinha me tocado disso, eu fui até ver depois. E sim, é muito real, que a ideia que é mencionada no filme e que é uma expressão do livro, que é: seja bem-vindo ao deserto do real. Bem-vindo ao deserto do mundo real. No caso da metáfora do filme, é porque a ideia de simulacro é justamente parecer que o virtual, ele é mais real do que a realidade. Que a gente pode pensar em bebê reborn, por exemplo, hoje. Quantas vezes você viu uma foto de uma criança e pensou: nossa, tão realista, parecia um bebê reborn. A gente perverte a coisa. Só que tem uma grande diferença nesse modo como a gente vai entrando aí nesse mundo virtual. Matrix resolve isso ali no 3. Eu tô desconsiderando o 4, tá? Através do quê? Através da imagem do Neo sendo realmente The One, em que ele é uma espécie de redentor. Ele, no final, tá na posição de Cristo. Mas o Baudrillard critica o filme porque diz: olha, o filme é muito bom, mas ele não me entendeu. Porque não existe fora mais do virtual. Tudo dali em diante é performar dentro desse mundo. A gente, no final de contas, tá reduzido a ser fake da gente mesmo. E aí é isso tudo, né? Uma estética ali meio cyberpunk, uma porradaria absolutamente revolucionária pro modo como aquilo era filmado, pro modo como aquilo era editado, pelos efeitos especiais. Tudo isso repleto de filosofia que a gente pode associar aí a Foucault, a formas de dominação, a Platão, a Baudrillard, enfim. Eu diria que não tem, filosoficamente falando, que é o ponto aqui deste canal, nenhuma distopia mais provocadora do que Matrix. Por isso, ocupa o meu top 1. Enfim, essa é a minha lista. A minha dúvida é qual que é a sua. Se você curtiu esse vídeo, se você gosta dessa lógica aí de listas e que eu pegue e fale de uma série de aspectos só passando batido, porque eu vou focar em algumas dessas obras aí, em episódios específicos, você deixa seu like aqui e comenta pra mim que novas listas você quer ver por aqui. Então é isso, pessoas. Um beijo pra quem for de beijo, um abraço pra quem for de abraço. E caso a gente não se veja novamente, bom dia, boa tarde, boa noite, mas tudo dando certo, a gente se encontra por aqui de novo no próximo episódio. Tchau, tchau.